Papai, quero mostrar uma coisa pra você. Eu quero construir um maior. Um grande. Pode ligar uma bomba d'água desse jeito. Tira essa ideia estúpida de perto de mim, tá? É só um brinquedo, William. Não é um brinquedo. Eu mostrei. Você tá bem? Tá muito quente. Olha pro céu. Não vai chover. Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Quando a roda da bicicleta gira, a luz acende. Sim, Como? um dínamo. Eletricidade a partir do vento. Com eletricidade, teremos água. Água do vento.